Bom dia, eu sou Lizamara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Com a confirmação de novos focos de febre aftosa no Paraguai, o governo do Rio Grande do Sul adota medidas emergenciais para evitar uma possível circulação do vírus no estado. Saiba o que está sendo feito e quais as orientações para os criadores de gado. Rio Grande do Sul decreta situação de emergência coletiva nos municípios atingidos pela seca. Segundo a Emater, os prejuízos nas lavouras de milho, soja e feijão se aproximam de R$1 bilhão. Em entrevista exclusiva, o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, fala sobre a recuperação da Emater e os principais desafios para este ano. Seja bem-vindo! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil. O Paraguai confirmou nesta semana um novo foco de febre aftosa no país, o que deixou em alerta as autoridades gaúchas. A Secretaria de Agricultura ampliou a fiscalização dos pontos de ingresso de animais na fronteira. A medida está sendo executada em uma faixa de 200 quilômetros, atingindo 29 municípios na região noroeste. Para entendermos o que está se passando no Paraguai e quais os riscos da doença chegar aqui no Brasil, eu recebo no estúdio o coordenador de doenças vesiculares da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Marcelo Gueques. Marcelo, bom dia. Bom dia. A gente quer primeiro levar ao nosso telespectador uma informação mais clara sobre por que a febre aftosa alcança toda esta dimensão se não é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença que se transmite do animal para o homem. O principal da febre aftosa, epidemiologicamente, é a rapidez com que ela consegue se disseminar, né, nos rebanhos suscetíveis, que daí são os bovídeos, suínos, ovelhas, caprinos e outros que têm o casco biungulado. E devido a essa rápida dispersão, ela é muito temida, porque ela causa uns prejuízos econômicos enormes, não só nas criações atingidas, mas principalmente por embargos, né, na questão de importações. Então, no momento de um foco de febre aftosa que ocorre a circulação viral, os países importadores de produtos da carne, enfim, de todos os originários da pecuária acabam embargando as nossas carnes. Inclusive também de agricultura. A gente já teve históricos aí de embargos até mesmo de importações de soja por causa do vírus da febre aftosa, onde se dizia que poderiam estar nas sacarias, né? Podia estar veiculando esse vírus. Então a gente sofre embargos realmente que são bastante prejudiciais. Até porque essa questão de sobrevivência do vírus, ela pode ter um período mais longo em determinada condição. Agora nós estamos favorecidos pelo clima quente e seco, que ajuda esse vírus a ter uma resistência menor em tempo. Isso, esse tempo quente e seco nos auxilia, né, nos favorece em questão da manutenção dele no meio ambiente. Ele vai ter, então, agora a questão de horas ou poucos dias, né, que ele vai conseguir sobreviver no meio ambiente. Ele vai ter uma sobrevivência maior, onde tem matéria orgânica com umidade, que daí pode ser em torno de 2 a 3 semanas. E principalmente em medula óssea de carne congelada, que ele pode ficar viável por até 6 meses, podendo depois... É por isso que se adota imediatamente essas barreiras para a importação de carne com osso, por exemplo, porque no osso ele sobrevive mais tempo. Exatamente, por isso que a gente sempre... o Paraguai, então, hoje, da região de São Pedro, o Brasil não importa mais nenhum tipo de produto, né, de origem animal agora, e principalmente animais vivos também, justamente evitando uma possível contaminação. Nós não temos fronteira direta com o Paraguai, o Rio Grande do Sul. A nossa fronteira é com a Argentina, que faz fronteira com o Paraguai. Por isso, as barreiras estão fortalecidas, as barreiras volantes naquela região. O que está sendo feito efetivamente neste momento? Tem, inclusive, a Brigada Militar ajudando a Secretaria da Agricultura nessas barreiras. Sim, a gente está com 6 barreiras volantes trabalhando e as 4 barreiras fixas nos portos onde tem balsa. São portos que é importante falar que esses portos não são de entrada oficial, nem de animais, nem de produtos de origem animal.
Então, no mapa ali, a primeira entrada que a gente vai ter oficial, onde é permitida a entrada de produtos de origem animal ou de animais, é São Borja, onde é o Ministério que faz a fiscalização, né, que são os postos do Vigiagro. Então, nessa faixa de 200 quilômetros, que vai de Barra do Guarita até Garruchos, é uma região que é proibida a entrada de produtos de origem animal e de animais. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem esse trânsito. E por isso que a gente está, né, aumentando a fiscalização nessa área, justamente pela situação de alerta que o Paraguai nos colocou. E há, inclusive, o trânsito de turistas que vêm do Paraguai aqui para o Rio Grande do Sul e também podem estar trazendo em produtos ou até no próprio veículo, de alguma forma, o vírus. Exatamente, essa é a nossa preocupação, né? E por isso que a gente, além da fiscalização da entrada, a gente está distribuindo folhetos explicativos de quais são os produtos que não podem ser trazidos do Paraguai. Acontece ali na fronteira, muitas pessoas que saem de manhã para comprar produtos de limpeza ou eletrônicos e voltam no final da tarde, né? Então, essas pessoas já estão sendo orientadas para que elas não tragam queijo ou outros produtos de origem animal ou carne. E esses ônibus de excursão que saem muitas vezes aqui do Rio Grande do Sul, vão até a Cidade de Leste, no Paraguai, e retornam, eles têm uma fiscalização especial também nesse momento? Sim, aí ela é feita na entrada do Paraná, né? O Paraná também está com uma fiscalização de fronteira, até mesmo por fazer a fronteira diretamente com o Paraguai. Então, eles têm uma fiscalização lá bastante rigorosa e eles entram no Brasil, no caso, pelo Paraná lá. E para o produtor, qual que é a orientação neste momento? O que ele deve fazer? A gente sabe que os animais, quando eles estão incubando o vírus da aftosa, eles apresentam alguns sintomas. Então tem que ficar também observando, vigilância máxima, alerta máximo nesse caso. A incubação, no início ele não apresenta sintomas clínicos, né? Vai apresentar sintomas clínicos a partir aí de 24, 48 horas, um sintoma leve, né? Com as lesões progredindo aí na primeira semana. É fundamental que qualquer sintoma clínico, tanto de feridas na boca, o animal começa a salivar em excesso, né, fica babando, ou lesões no casco, daí o animal começa a apresentar claudicação, que é a manqueira, né, que avisem imediatamente o serviço veterinário oficial. As inspetorias veterinárias. Isso, que a gente possa ir no local e fazer o levantamento se realmente é uma notificação que a gente deve levar em conta ou não. Ou e tem outras doenças que se confundem também com a febre aftosa. Até mesmo alguma lesão traumática por alguma coisa, mas então a gente tem que fazer uma análise, né? É importante que a gente faça essa análise, se for preciso, coleta-se o material, né? Porque na febre aftosa, como eu falei antes, que a velocidade de disseminação dela é o grande ponto-chave dela. Então, é fundamental que a gente consiga combater a doença o mais rápido possível. Então, essa velocidade entre constatar o problema, nos avisar, a gente fazer a investigação e conseguir tomar as medidas necessárias, quanto mais tempo for, mais curto for esse tempo, melhor vai ser para o resultado da nossa atividade. O Rio Grande do Sul aprendeu muito com os focos que houve em 2000 na região de Jóia, depois em 2001 na região de Santana do Livramento e Quaraí. Houve sacrifício de 11 mil animais em 2000, voltou a vacina em 2001, depois a gente não teve mais foco. Então, penso que há uma conscientização importante neste momento, as ações de educação sanitária também são fundamentais. E nós sabemos que lá no Paraguai houve uma negligência, um desentendimento, inclusive, entre os produtores e o governo em relação às medidas sanitárias e acabou esse foco de setembro voltando na mesma região. A gente não sabe se, na verdade, foi extinto durante esse período ou não. E é isso que a gente não quer que se repita aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, essas ações que vocês estão adotando. Isso. E é importante dizer assim que o Rio Grande do Sul, assim como o Brasil inteiro, a gente opta sempre pela transparência. Então, qualquer problema que tiver, é importante que seja divulgado, que seja combatido e que a gente mostre, como foi o caso de 2000 e 2001, que em pouco tempo a gente consiga restabelecer, né, a nossa condição sanitária e que a gente tenha credibilidade com os mercados importadores. E tem gente para fazer isso, tem funcionários, a Secretaria está com um corpo capaz de dar conta de toda essa ação. Sim, estamos preparados, né? E claro que a gente ainda conta com a vacinação. O objetivo do programa de erradicação é partir para sem vacinação, mas ainda temos muita coisa para fazer, né?
A gente já avançou bastante. Dá para se estabelecer uma meta? O país quer ficar livre de aftosa com vacinação em 2013, é a meta do Ministério. Isso. Mas pensar em retirar a vacina aqui? Não tem como estabelecer uma meta, tem uma série de pontos que ainda devem ser contemplados, né? Então a gente ainda não sabe ainda o tempo que vai ser necessário para isso, até mesmo porque muitas vezes não depende só da Secretaria da Agricultura, né? Então depende de outros fatores, inclusive da participação mais ostensiva do produtor nessa questão da fiscalização. Ele tem que ser um parceiro, ele tem que realmente ter interesse em querer fazer a erradicação da doença, né? Evitando trânsitos ilegais ou no momento agora que a gente está vacinando, que ele evite não vacinar, né? Que ele haja como a gente está solicitando e determinando, porque realmente o nosso objetivo é a erradicação da doença, mas a gente precisa cumprir essas etapas aí. Obrigada ao Marcelo Guex, que é o coordenador do setor de doenças da Secretaria da Agricultura. Doenças vesiculares, ele me ajudando aqui, então, que trouxe esses esclarecimentos para os nossos telespectadores sobre essa situação da febre aftosa. E a presença do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, e de representantes das secretarias de Agricultura dos 4 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, nessa sexta-feira, lá na fronteira em Ponta Porã com o Paraguai, dá a ideia da dimensão deste problema. Há uma discussão conjunta, as Forças Armadas estão ajudando nessas barreiras de fronteira e o que o Brasil quer é manter a condição de maior exportador mundial de carne bovina. E para isso precisa fazer sim esta lição de casa. Que bom que nós estamos com as ações aqui, ao invés de ficarmos discutindo como lá no Paraguai. Os produtores gaúchos de arroz que ofertaram o produto nos leilões de contrato de opção do governo federal começarão a receber os valores da Conab. O montante liberado no momento soma 74 milhões de reais, valor suficiente para a aquisição de 2 milhões e 500 mil sacos do grão. E na próxima semana deve ser oficializada a retomada dos leilões de prêmio e de escoamento de produto para o trigo, que foram suspensos em dezembro devido à denúncia de irregularidades. Inicialmente serão 350 mil toneladas do Rio Grande do Sul e Paraná. O governo do Rio Grande do Sul decidiu fazer um decreto coletivo de emergência por causa da seca. Dezenas de cidades estão prejudicadas pela falta de chuva. Nesta propriedade, no município de Viamão, o gado atravessa o açude sem nadar, porque a profundidade baixou para apenas 1 metro. A falta de chuvas, que atinge várias regiões do Rio Grande do Sul desde setembro, prejudica as lavouras e a pecuária. Com a pastagem seca, o gado está emagrecendo. Nesta propriedade, a produção de leite já caiu quase pela metade. A alimentação chega de trator. É cana-de-açúcar plantada somente para alimentar o rebanho. Isso aí tá torrado, não tem nem como lavrar uma terra para plantar. Não dá para plantar, não tem umidade, né? Então, o que eu estou dando do gado é só cana aí, não tem mais nada para dar. São tantos os municípios afetados pela estiagem que o governo gaúcho decidiu fazer um decreto coletivo de emergência. A medida é para facilitar o repasse de recursos federais que deverão ser usados para ressarcir o prejuízo dos produtores. Através de um decreto coletivo, isso pode nos dar agilidade para ter a parceria da União visando a ajudar as famílias que hoje estão sofrendo com essa questão da estiagem. Com certeza, esse decreto coletivo pode ajudar esse auxílio, então, do governo federal, porque se algum produtor tiver condições de replantar alguma das lavouras, ele pode fazer isso, ou então ele vai ter que fazer a silagem para o rebanho, como a gente viu na reportagem há pouco. E as lavouras mais atingidas até agora são milho, feijão, soja já começa a ter perdas importantes, há perdas também no fumo, a produção de leite diminuiu e o arroz também tem uma redução. Com certeza teremos uma safra menor do que aquela que foi estimada inicialmente. E o produtor precisa de amparo, porque ele se endivida para fazer o plantio. E daqui a pouquinho a gente vai conferir como fica o tempo para os próximos dias. Agora nós vamos com a nossa agenda agropecuária. Acontece até domingo no município de Canela, na Serra Gaúcha, o 28º Rodeio Crioulo Nacional. São disputadas provas campeiras e artísticas. Hoje à noite tem show com o grupo Entreveraço.
E na próxima semana começa em Parobé, na região do Vale do Paranhana, o 6º feirão da melancia. Será realizada a venda de sucos, doces e trufas derivados da fruta. Apresentações de danças típicas e shows de grupos da região também estão na programação. A partir deste sábado, o público já pode visitar a 20ª Festa da Uva e da Ameixa, que acontece em Porto Alegre. A feira segue no próximo final de semana, sempre das 9 da manhã às 8 da noite, no Centro de Eventos da Vila Nova. Também são comercializadas frutas como morango, figo, melancia e melão. A colheita das frutas em Porto Alegre foi aberta oficialmente nesta semana e para esta safra a expectativa dos produtores é colher cerca de 200 toneladas de uva e 300 de ameixa. Agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta você confere uma entrevista exclusiva com o secretário do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Ivar Pavan, que fala sobre a recuperação da Emater e os investimentos na Ceasa e também tem a previsão do tempo. Nós já voltamos.